Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. É com muita alegria e satisfação que vocês me permitem entrar nos vossos lares, levando um pouquinho da palavra do Mestre Jesus, levando um pouquinho do aconchego da espiritualidade maior, tão necessários nesses momentos difíceis que vivemos passando, mas que nesta noite, nesse momento oportuno do agora, possamos sintonizar nossos corações e almas voltados para um bem maior, que é a Palavra de Deus. O tema de hoje será o consolo das bem-aventuranças. Vamos falar das bem-aventuranças proferidas no Sermão do Monte pelo Mestre Jesus e vamos falar do consolo que a doutrina espírita nos traz com tanta beleza. Esse tema, sim, foi amplamente difundido e divulgado pela doutrina espírita e também por outros segmentos religiosos, mas o que nós gostaríamos de fazer hoje é uma ligação do Sermão do Monte proferido pelo Mestre Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, tão lindamente trabalhado pelo nosso codificador Allan Kardec. O Sermão do Monte realmente é um marco na história da humanidade. Citando aqui por curiosidade, Mahatma Gandhi chegou a dizer que foi o maior discurso da história da humanidade e que se todas as escrituras sagradas e livros antigos fossem perdidos, mas que se tivéssemos mantido o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Essas são as palavras luminosas de um cristão, não cristão de religião, pois Mahatma Gandhi era hindu, mas um cristão na verdadeira acepção espiritual da palavra. São essas estrelas luminíferas, como diz Divaldo Pereira Franco, que nos auxiliam a construir um mundo melhor. Então, que possamos falar das bem-aventuranças e, passo a passo, paulatinamente, nos tornar espíritos mais bem-aventurados. As bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo vão do capítulo 5 até o capítulo 10, começando com bem-aventurados os aflitos e terminando com bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas antes da gente falar dos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a gente precisa dar uma pincelada, uma passadinha em 4 pilares muito importantes, que são os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trazem uma base sólida, introdutória, não só para o estudo e entendimento das bem-aventuranças e os demais capítulos, mas também para o estudo e entendimento de toda a doutrina espírita, pois nos traz conceitos extremamente significativos e importantes que irão nos auxiliar nessa caminhada. E sem falar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz um trabalho minucioso, falando sobre todo o aspecto social, sociológico, até mesmo geográfico do mundo hebreu naquele tempo, das primeiras revelações, das primeiras escrituras. Fala também das ideias precursoras do cristianismo e do espiritismo, com Sócrates, com Platão, e fala do conceito da universalidade dos ensinamentos dos espíritos, que para mim, Marcos, é o maior trabalho de Allan Kardec, porque ele consegue desmistificar uma série de inverdades ou mentiras, nos trazendo e nos ofertando a verdade espiritual, trabalhando com diversos médiuns, com diversos espíritos em locais completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, nos trazendo o mesmo conceito, a mesma verdade, ou seja, a verdade de Deus nos doada pelos bons espíritos. Vamos lá, meus irmãos? Então tá. Não vim destruir a lei. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa citação também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando o Mestre diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Ou seja, essa ideia de cumprimento é a mesma ideia de
continuidade. O que o Cristo fez com a revelação mosaica é o que o Espiritismo quer fazer com a revelação mosaica e com a segunda revelação através do Mestre Jesus. Tudo está formado numa cadeia só, numa pirâmide luminífera, numa pirâmide luminosa que nos vem trazendo épocas da humanidade e como nós temos nos portado do início até agora. Não falei o fim, porque não será o fim. A gente ainda tem muito tempo pela frente. Há muita coisa aprendida. Por isso não me atrevo a dizer que as primeiras revelações terminarão entre a primeira, segunda e a terceira. Poderão haver a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Porque existe muita coisa para a gente aprender, meus irmãos. Então que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos diz o Mestre. O capítulo 1, e Kardec tem digamos assim, uma boa sacada, porque os 3 primeiros itens do Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo são em sequência Moisés, Cristo e o Espiritismo. Ou seja, nos mostrando que o Espiritismo não quer destruir nenhuma lei, nem revogar nenhuma lei, simplesmente dando uma nova roupagem, uma nova interpretação às Escrituras antigas e às palavras proferidas pelo Mestre Jesus. Nos traz ideias interessantíssimas esse capítulo, como a relação da ciência e da religião e, para mim, um aspecto mais importante desse primeiro capítulo, que é o conceito da nova era. Da nova era citado pela revolução moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi escrito há 166 anos atrás, 1864, Kardec e os bons espíritos vieram justamente dizer que adentrávamos numa era de renovação espiritual, através da renovação moral. O homem passava e ainda passa por uma imperfeição moral, mas que o trabalho deveria ser justamente nessa área moral de crescimento e de progresso. Dando sequência, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma outra citação do Mestre Jesus, que intitula o capítulo Meu reino não é deste mundo. Essa citação está na conversa do Mestre Jesus com Pilatos, quando Pilatos pergunta ao Mestre: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe responde: Meu reino não é deste mundo. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, por que a Terra, por que este mundo, este planeta não é do Mestre Jesus, embora ele seja o governador espiritual desse mesmo planeta? É porque este planeta, meus irmãos, é moralmente imperfeito. E já o Cristo, ele é perfeito do ponto de vista moral. A superioridade do Mestre Jesus nos é transmitida através de sua postura e de sua conduta. E todas essas posturas e condutas, hábitos e atitudes têm uma base moral sólida e perfeita. O Mestre aprendeu com o Pai e aprendeu muito bem. Esse capítulo nos traz também conceitos como a ideia da vida futura. Já que esse mundo não é de Jesus, nós podemos trabalhar para um dia estarmos com Ele num mundo perfeito. Então, nos dá a ideia do futuro e quebra com aquela unicidade das existências. A pluralidade da existência, ou seja, o contrário de uma existência única, faz muito parte do consolo divino, porque nos dá a bênção do recomeço, a bênção da renovação, a dádiva da redenção e do progresso. Então, como é importante a gente tentar fazer dentro de nós mesmos, um novo mundo,
sempre do interior para fora e nunca do exterior para dentro, porque o verdadeiro mundo, a realeza de Jesus, nos será revelada no coração e na alma. Passando para o capítulo 3, ou terceiro, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar o título de Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa citação está no Evangelho de João, no capítulo 14. E quando João diz que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No primeiro capítulo a gente falou da relação entre ciência e religião. Vamos falar um pouco de ciência. Alguns cientistas, astrônomos, dizem que a nossa galáxia possui mais de 100 bilhões de planetas. Então, meus irmãos, por que a nossa pretensão de achar que a Terra é o planeta mais evoluído e que nós somos os únicos habitantes de todo o universo? Nós não somos nem os mais evoluídos dessa galáxia com 100 bilhões de planetas e nem do nosso sistema solar, que é muito menor do que isso. Interessante nesse capítulo que Kardec nos traz diversos conceitos importantíssimos, como estado da alma, a categoria dos mundos habitados, ou seja, os mundos têm categorias. Vai começando de um mundo primitivo até um mundo ditoso, um mundo feliz. Fala da destinação da Terra, que é a miséria humana. Importante entender isso porque a gente vai correlacionar com o primeiro capítulo da bem-aventurança em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que passam por sofrimento, né? Então, como é importante. A gente está destinado à miséria humana? Não. A gente está destinado e fadado à plenitude do Espírito, à felicidade, à alegria, ao crescimento, ao progresso. Mas precisamos enfrentar as nossas misérias. Nós precisamos enfrentar a miséria humana para atingir a felicidade divina. Passando para o quarto capítulo, que é uma outra base, um outro pilar importantíssimo para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar um conceito muito importante, que entra no vocabulário divino e na misericórdia de Deus, que é a reencarnação. O título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois é, se não nascer de novo. Aí também nos mostra grande parte do conceito de consolo divino. Nós temos a bênção, como já foi dito antes, e a dádiva do recomeço. Mas podemos fazer tudo? Depende. Teremos que reparar os nossos equívocos, teremos que expiar os nossos erros do passado. Esse capítulo nos traz conceitos importantes, desmistifica o conceito de ressurreição com reencarnação e fala de coisas muito importantes como laços de família espirituais, laços de família pelo sangue, né? E como a reencarnação faz parte dessa lei de amor de Deus, essa misericórdia, porque a justiça divina está pautada na misericórdia. E se nós podemos recomeçar todos os dias, se nós podemos reencarnar em um mundo ou em outros mundos, é porque Deus nos ama infinitamente e nos julga muito menos pelos nossos erros cometidos e simplesmente nos oferece oportunidades pelo seu amor infinito. Pois bem, nós temos esses 4 pilares, que são esses 4 capítulos introdutórios do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí sim poderemos adentrar nas bem-aventuranças segundo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec.
No capítulo 5º, ou capítulo 5, nós vamos encontrar bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos está lindamente retratado no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que foi descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E para esse versículo, aqui a gente utiliza o capítulo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Interessante, né? Como que bem-aventurados são aqueles que choram? Como bem-aventurados e felizes são aqueles perseguidos? E aí tem uma peculiaridade do Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabia que o capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho? Só perdendo para o capítulo 28, que é a coletânea de preces. Mas em capítulos de redação conceitual, com instruções dos Espíritos, é o maior capítulo. E eu sempre fiquei me perguntando sobre isso, meus irmãos. Por que o capítulo 5 é tão grande? Se Deus é tão maior, é tão bonito, a gente tem que saber de angústia, tem que saber por que eu tenho resignação, porque eu tenho que ter resignação, porque as causas das minhas aflições, os meus tormentos, os meus infortúnios. É justamente porque a gente está num planeta de provas e expiações, meus irmãos. Meus irmãos, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Embora essa questão da transição planetária, em que nós devemos passar para a era de regeneração, a gente precisa entender que estamos ainda num planeta de provas e expiações, né? Expiar os erros do passado e colocar à prova os meus vícios, as minhas tentações, os meus medos. Capítulo lindíssimo que nos traz uma vasta coletânea de medos, de problemática. Nos fala sobre a melancolia, por exemplo, no item 25. A melancolia que tem muito relacionada com o conceito de solidão de agora, não melancolia, lembrando que o Evangelho tem mais de 160 anos. Né? Nos traz os conceitos da loucura, do suicídio, coisas que infelizmente estão acontecendo muito nessa nova era, e que possamos, através do conhecimento, através do trabalho, da oração, da dedicação, vencer todos esses problemas. Né? E aí eu me perguntava, meus irmãos, né, por que o capítulo 5 é tão grande? E por que a gente descobre tantas coisas de angústia, de sofrimento? Por que tantas páginas de dor? E quando a gente vira do capítulo 5 para o capítulo 6, nós vamos encontrar 2 páginas pequeninas, nos trazendo uma grandiosidade imensa. E o título do capítulo é O Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Depois de toda dor, de todo sofrimento, vem Cristo. Né? Cristo é tão magnífico que ele dividiu a humanidade em 2, né? Porque a gente consegue dividir as datas históricas em antes e depois de Cristo. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele consegue dividir as bem-aventuranças, porque ele nos traz o consolo entre uma bem-aventurança e as 4 restantes. Então, conceitos lindos que nós temos no capítulo 6, como o advento do Espírito de verdade, que nos traz a própria fala do Mestre Jesus e que nos diz e nos fala que devemos elevar as nossas provas ao nível da nossa resignação, que aguardemos, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que os anjos consoladores virão enxugar as nossas lágrimas. Então, meus irmãos, tenham a certeza e a fé de que depois de qualquer dor, de qualquer sofrimento, existe um braço muito mais forte, existe uma mão que há de nos sustentar em todas as quedas, chamada
Jesus Cristo. Passando para o capítulo 7, também uma bem-aventurança vem falar dos bem-aventurados os pobres de espírito, também detalhado no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Interessante essa questão, essa impressão. Você se sente pobre, meu irmão? Eu não estou falando financeiramente, nem monetariamente. O Cristo sim é rico, é luminoso. Ele nos mandou ofertar a César o que era de César e a Deus o que é de Deus. Aí eu te faço uma pergunta. Você prefere ser rico neste mundo, que ainda não é o reino de Deus, que a gente viu no capítulo 2, ou você prefere ser pobre neste mundo, mas rico no mundo perfeito e luminoso do Mestre Jesus? Exatamente. Pobres de espírito nos quer dizer humildade. Então, que nos façamos pequenos, meus irmãos, para que possamos receber o mérito das grandes conquistas. Pobres de espírito, que possamos esvaziar tudo isso que nos foi preenchido com a matéria do mundo para nos fazermos pequenos e receber a grandiosidade de Deus. Costumo dizer aos amigos do estudo do Evangelho, às quintas-feiras na casa de André Luiz, você prefere ser uma obra-prima do mundo ou uma tela em branco na aquarela divina do Mestre Jesus? É isso. Quando a gente se faz pequeno, quando a gente se faz humilde, a gente se torna essa tela em branco para poder ser pincelado pelo pincel divino do Mestre Jesus. Então precisamos entender. Eu preciso sofrer porque eu estou num planeta de provas e expiações. Eu preciso reparar os meus equívocos. Jesus, Deus e a espiritualidade hão de me sustentar nessa caminhada. Mas eu também preciso entender que eu devo ser humilde para receber os ensinamentos vindos do céu. Por isso eu acho tão importante o trabalho de Allan Kardec, sintonizando um capítulo com o outro, nos trazendo numa escalada o que deve ser feito. Então, entendamos as aflições, saibamos que possamos contar com Deus e com Jesus, que sejamos humildes também para receber novos entendimentos. Passando para o capítulo 8, meus irmãos, nós vamos encontrar uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Também detalhada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Bem-aventurados aqueles que têm o puro de coração, porque verão a Deus. Bonito isso, não é? O que a gente quer ver todo dia? A gente precisa sair das nossas casas, dos nossos lares, para ver a competição exacerbada, para ver o dinheiro, para ver o extrato do banco? Ou você quer ver o sorriso do teu filho, que ainda está dormindo? Você quer ver a sua esposa que está ao seu lado? Os pássaros na natureza? Tudo isso é Deus. A grandiosidade de Deus. Então, o que nós queremos ver no nosso futuro? O que nós idealizamos de Deus? Para que a gente está trabalhando? Então, que a gente tenha puro o coração. E como essa palavra puro nos remete ao conceito de pureza, que nos remete ao conceito de purificação. Para eu ver a Deus, para eu enxergar Jesus, eu tenho que estar puro. Então eu preciso me esvaziar das sujidades do mundo, dessa água pantanosa que obscurece a minha alma, que eu possa encontrar pureza. Por isso a pureza vem de dentro de nós, que nós possamos trabalhar dentro de nós essa pureza, para encontrar e enxergar a Deus.
Caminhando um pouco mais, nós vamos para a penúltima bem-aventurança, meus irmãos. No capítulo 9, vamos encontrar bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aqui tem uma peculiaridade. Allan Kardec pega 2 versículos, colocando brandos ou mansos e pacíficos ou defensores da paz. Existem algumas traduções dizendo assim, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 5, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. E no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Interessante no versículo 5, que fala sobre os brandos, sobre os mansos, que ele fala, porque eles possuirão a terra. Pouco tempo atrás a gente estava falando de transição planetária, a gente estava falando de mundo de regeneração, deixar essa era de provas e expiações para uma nova era regenerativa. Nós sabemos que alguns irmãos foram exilados e vieram para a Terra. Muito provavelmente, alguns irmãos nossos serão exilados da Terra e serão encaminhados a outros mundos, porque assim como os espíritos, os mundos estão num trabalho de evolução e de crescimento. Aí eu pergunto a você de novo, você vai possuir a terra? Você conseguiu adquirir a mansitude, a brandura? Você é manso, é brando para poder permanecer nesse mundo que irá evoluir? Nesse mundo que está caminhando para um patamar mais alto? Pensemos nisso, que possamos trabalhar a nossa mansitude, a nossa paciência, a nossa tolerância. E bem-aventurados os pacíficos ou defensores da paz. Engraçado não, interessante de falar defensores da paz, existem algumas traduções que dizem isso. Porque Kardec também cita a diferença entre pacíficos e pacificadores. Pacífico é aquele que zela pela paz, que evita sempre o conflito, que sai do confronto. Pacificador é aquele que vai até o conflito, levando a reconciliação, levando a paz aonde não existe. O Mestre Jesus era os dois, né? Pacífico e pacificador. Prezava pela paz, levava paz aonde ele estivesse. E nós, meus irmãos, estamos trabalhando para isso, para essa paz. Lembrando que essa paz, primeiro, tem que ser trabalhada em nós. Tem uma frase linda da Joana de Ângeles, dita pelo nosso queridíssimo Divaldo Franco, né? Que fala, a paz do mundo começa em mim, né? Então a paz que existe no Marcos, que existe em você, será a paz que vai auxiliar a toda a paz de uma coletividade maior, de um bairro, da cidade, do país, do planeta. E vamos trabalhar para essa paz mundial, para essa paz universal, se Deus quiser. Nesse capítulo também, Kardec nos traz com maestria a cólera, né? No capítulo sobre a paz nos traz a cólera. E a gente falou um pouco atrás que a destinação da Terra é vencer as misérias humanas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como a cólera, como a raiva, como o ódio é uma grande miséria humana? Como a cólera, a raiva, o ódio levaram a grandes conflitos, a grandes guerras, a grandes tragédias. Interessante da gente olhar que a gente precisa trabalhar com esses conceitos antagônicos, porque é justamente transformando esses conceitos, esses defeitos em qualidades. Não é esquecendo a eles, não é simplesmente jogando a poeira para baixo do tapete, é transformando a nossa cólera em amor, a nossa intolerância, a nossa impaciência em paciência. Vamos para o capítulo 10,
para fechar as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Também dito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Como é uma mão dupla, né? Como é uma troca. A vida sempre será uma troca. O que eu recebo hoje, meus irmãos, o que você recebe hoje, tanto das benesses quanto dos prejuízos, foram plantados e foram semeados no nosso passado. E no nosso agora a gente colhe. Então, eu só receberei misericórdia se eu semear a misericórdia. Uma coisa interessante da misericórdia, que eu vejo um caráter de inter-relação social entre um ser e outro. A misericórdia ela é mais do que o perdão. Eu posso, por exemplo, ter um amigo e tive uma discussão com ele, perdoá-lo por algo que eu achei que ele cometeu comigo, mas a nossa relação não voltar a ser a mesma coisa. No entanto, com a misericórdia, isso não acontece. Porque a misericórdia ela vem revestida de indulgência. Indulgência não é só o perdão das ofensas. Indulgência é justamente se colocar literalmente no lugar do outro, no lugar do próximo, do nosso irmão, sabendo que ele é falho, sabendo que ele, como eu, pode cair a qualquer momento. Mas, se nós podemos cair, tenhamos a certeza, meus irmãos, de que nós podemos nos reerguer, que nós temos a dádiva do recomeço, temos a bênção do arrependimento para mudar as nossas misérias humanas, como foi dito, nas verdades divinas. Então, estamos chegando ao fim da nossa palestra, que a gente possa trabalhar de forma bem-aventurada os nossos vícios, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas angústias, para que daqui para frente nós nos tornemos bem-aventurados. Bem-aventurados na relação com o nosso filho, bem-aventurados na relação com o nosso cônjuge, nosso companheiro, nossa esposa ou marido, bem-aventurados na nossa relação com o nosso vizinho que é conturbada, bem-aventurados no nosso trabalho com o chefe ou com o nosso subordinado, que nós possamos introjetar essas orientações do Divino Mestre Jesus e da espiritualidade amiga. E para fechar, vou trazer uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 170, que Kardec pergunta assim: no que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Vou repetir. No que se transforma o espírito após a sua última encarnação? As respostas dos bons espíritos é bem sucinta. Um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Pois bem, meus irmãos, que possamos, através das bem-aventuranças, atingir essa pureza, a qual todos nós estamos destinados, a qual o Mestre Jesus e o nosso Pai Maior nos aguarda com paciência e com esperança. Um beijo carinhoso no coração de todos, fiquem com Deus e até uma próxima.